O mito de Narciso. Narciso era filho de Liríope e Céfiso, o rio Céfiso. Narciso, quando nasceu muito belo, mas Narciso era tão belo, tão bonito, e a mãe dele ficou, a ninfa Liríope, ficou com medo do olho gordo alheio. Ficou com medo da inveja. Então a ninfa Liríope foi ao oráculo saber o que fazer com Narciso para proteger o filho. O oráculo. Esse oráculo especificamente era o velho Tiresias. Tiresias era um velho cego. Eu vou fazer uma pequena pausa da história de Narciso para falar sobre o Tiresias, porque tem a ver com Narciso. Muito a ver com Narciso. Dizem que Tiresias, quando era jovem, ele foi fazer uma passagem. Eu digo assim, a gente quando está na adolescência, a gente faz, ou haviam, rituais de passagem da adolescência para a fase adulta. Então, o Tiresias, o ritual de passagem dele era subir uma montanha enorme. Aí Tiresias foi subir essa montanha enorme, subiu, quando chegou lá no topo da montanha, tinham duas cobras brigando, uma cobra macho e uma cobra fêmea, se enrolando, se engafiando. Tiresias pegou um pedaço de pau, pá, matou a cobra fêmea. Por encanto, porque aquelas cobras eram cobras da deusa Artemísia ou deusa Ártemis, ele se transformou, ou a deusa Ártemis transformou o Tiresias numa mulher. Então foi o Tiresias pelo mundo como uma mulher. Até que o dia ele se cansou de ser mulher, voltou à mesma montanha e lá encontrou duas outras cobras, macho e fêmea, brigando. Aí o Tiresias teve a ideia, matou a cobra macho e tornou-se homem novamente. Agora sim, Tiresias era um homem, passou a ser um homem. É só que um dia, lá no Olimpo, Zeus e Hera estavam querendo saber quem era dos seres e tinha mais prazer, se era o homem ou se era a mulher. Então eles procuraram o Tiresias para saber, ele era o único que havia passado pelos dois papéis. Tiresias foi para o Olimpo, sim, meio temeroso do que poderia acontecer, e lá por Zeus e por Hera, quem era que sentia mais prazer, se era o homem ou a mulher. Então Tiresias disse, numa proporção de 0 a 10, a mulher sente 9 vezes mais prazer que o homem. Era sabendo daquilo, mostrando que para o mundo que eram as mulheres que sentiam mais prazer, ficou chateada porque lá o Tiresias tinha revelado o segredo das mulheres e tirou a visão do Tiresias, fez com que ele ficasse cego. Mas Zeus, assim, naquela sua pomposa sabedoria masculina, deu ao Tiresias o dom de ver para dentro. Porque, segundo Zeus, se as mulheres têm esse prazer lá na sua masculinidade, dizia Zeus que era por conta de que os homens davam esse prazer para ela. Então, Tiresias, a partir desse momento, passou a ser um velho cego que via para dentro. Bem, vou continuar a história agora do Narciso. Porque a história do Narciso tem a ver com a do Tiresias, porque é se ver, ou ver. Quando a ninfa Liríope perguntou ao Tiresias o que fazer com o filho, porque ele era lindo, muito lindo, aí o velho Tiresias disse, se ele não se vir. Se ele não se vir, não vai acontecer nada com ele. Então não deixa que o Narciso se veja, porque a visão para ele é mortal. E a Liríope ficou assim perturbada, mas avisou o filho. Narciso, você não pode se ver. E Narciso foi para o mundo. Todos, tudo, todos os animais, tudo se apaixonava pelo Narciso, porque o Narciso era muito belo, tão lindo, lindo, lindo. Só que um dia Narciso foi encaminhado para um rio de águas transparentes e cristalinas. Aí ele olhou para o rio e se viu. Dizem Narciso, se vendo, gostou tanto do que ele viu, que ele pulou na água procurando por ele mesmo e morreu afogado. Mas dizem outros, daí o narcisismo, que ele olhou para ele e ficou apaixonado por ele e passou o resto da vida se vendo. Nádia.
É muito interessante, né, essa questão do Narciso. E em cima disso aí, né, aí vem aí Freud, em 1914, ele vem e faz uma teoria sobre o narcisismo, utilizando justamente o mito do Narciso, né? E aí ele vai desenvolvendo algumas coisas, né? Ele percebendo, ele estava estudando a questão da sexualidade, né? A sexualidade, e daí ele ele se deparou justamente com isso aí, com esse encantamento, né? A libido totalmente voltada para o ego. Aí ele vai tentando montar a teoria de estruturas mentais, né? Aí é engraçado que ele fala justamente isso, que nós temos o bebê, logo no início da sua vida, ele vive esse encantamento que ele viu no mito do Narciso. A criança nasce, o bebê nasce, né? O sujeito nasce, e mesmo alguns autores até falam já que isso já acontece na questão da barriga da mãe, quando ele está na vida uterina, e aí ele se encanta porque ele não sabe muito bem, ele não se define muito bem. A criança, ela não sabe quem é ela. Então, a pessoa, quando ela nasce, a pessoa que cuida dela, que faz essa maternagem, que geralmente é a mãe, né? Mas pode ser outra pessoa, um cuidador, uma cuidadora. Quando a criança vai se reconhecer, né, nesse processo de identidade, de formar a sua identidade, ele vai se reconhecer no outro. Então, a primeira pessoa com que a criança vê no mundo exterior, para ele, é ele mesmo, né? Então, ele fica encantado, porque é uma primeira organização da libido, né? Então, quando a criança olha para a mãe e a mãe dá aquele sorrisão, né? Então, assim, ela percebe que existe algo ali e aquele sorriso dá a ela, né, canaliza toda a questão da libido. E aí ela se encanta com esse sorriso. E isso vai dando na criança, assim, vai desenvolvendo na criança todo aquele prazer, né, na hora que ela está com sono, na hora que ela está na hora em que ela tem fome. Começa mais pelas questões funcionais, né? Mas a criança vai se identificando com aquilo ali e vai se enamorando com aquilo ali. E isso, segundo os estudiosos, isso é super importante e necessário para a estruturação da personalidade, né? Depois, a gente que é mãe, né? As pessoas que são mães percebem. Quando a gente tem um filho, a gente para tudo, né? Para tudo. Então, a gente vai viver em função daquele bebê. E isso acontece mesmo. A gente deixa de trabalhar, às vezes a gente deixa de se cuidar. Tem autores que falam que a gente abre mão do nosso narcisismo, né? A gente vai viver para aquela criança. E aquela criança, ela é um misto, assim, ela não se percebe diferente dessa mãe, né? Então, ela se percebe como uma extensão, a mãe ou o cuidador é uma extensão dela. Por isso esse enamorar-se, né? Então, é mais ou menos por aí. E ao passar do tempo, a gente vai evoluindo, vai crescendo, e a gente vai conseguindo separar um pouco isso. As estruturas vão se amadurecendo e a mãe vai abrindo mão desse lugar, né? E vai retomando a vida dela. Pelo menos é isso que geralmente acontece, né? E aí é o que Freud diz assim, é a primeira relação, primeiro é o narcisismo primário, que é super importante para a vivência daquilo que você vai ser mais na frente. Quando você consegue viver esses cuidados bem, o sujeito, o bebê, vive isso bem, o que acontece? Ele vai ter nas suas relações, né, com o mundo,
com o amadurecimento, ele vai ter uma relação boa, porque ele foi bem satisfeito. Quando isso não acontece, né? Quando há alguma falha nesses cuidados, alguma coisa assim, aí o bebê, o sujeito passa para o que ele chama de narcisismo secundário, que é quase que assim, ao longo da vida, a gente buscar aquele prazer primeiro, que não foi muito bem satisfeito, a gente começa a buscar isso nas relações, com os objetos, com os outros. É mais ou menos isso. Rayane? Pegando um pouquinho dessa fala da Nádia, trazendo um pouquinho, né, para cá, para as questões do século XXI. Vocês estão conseguindo me ouvir, gente? Tá, o barulho tá Beleza. certo. As questões do século XXI, né? O que é que a gente pode trazer como consequência desse narcisismo, né? O nosso grande apoio dentro do isolamento social, dessa quarentena que nós estamos vivendo, são as redes sociais, né? Ano passado, o mais que estava se falando do Instagram, das redes sociais no todo, eram os likes, né? Quantidade de likes estavam aumentando a quantidade de estatísticas de depressão, ansiedade, e no Instagram foi tirado, né, essa quantidade de likes para se mostrar. Hoje não se mostra mais a quantidade de curtidas, né, referente a essa questão. E em contrapartida, dentro do isolamento social, o nosso apoio, o nosso suporte foi justamente as redes sociais, né? Foi o que fez a gente se aproximar, foi o que fez com que os vínculos de relações ficassem estabelecidos, né? Dentro desse isolamento. Mas, assim, a internet, as redes sociais, sozinha, né? Elas não trazem questões de consequência. O fator é a quantidade e a dependência que a gente adquire referente a essas redes sociais, a nossa necessidade de autoafirmação, né? E o quanto isso é adoecedor, né? Em quais pontos? De aquilo que vejo nas redes sociais, aquilo que vejo no outro, é o que eu quero ser. Só que esse outro que é mostrado é um recorte da vida dele, né? É uma foto que mostra um sorriso, mas que não significa dizer que o dia daquele outro foi perfeito. Mas dentro daquele recorte mostra uma vida perfeita. E logo eu, que estou nas redes sociais, que passo o dia nas redes sociais, vejo que eu necessito ter aquela imagem de perfeição. Eu também quero ter aquela imagem de perfeição. Só que aquela perfeição é impossível de atingir, né? Lembrando que as fotos que são publicadas, que são colocadas, existem edições, né? Existem formas de moldar com que aquela foto fique perfeita. Então, existe a condição de impossibilidade de atingir. E, ao mesmo tempo, também traz a questão das redes sociais, né? Dentro dos meus atendimentos também, que é mais fácil uma relação dentro das redes sociais do que pessoalmente. Né? Os meus alunos, os meus pacientes adolescentes falam que existem alguns assuntos que é mais fácil falar nas redes sociais do que pessoalmente. Né? E o quanto isso é adoecedor, né? Essa relação de não ter uma relação com o outro pessoalmente, o quanto isso é adoecedor, né? O que eu posso mentir para mim mesma sobre essa relação, né? O quanto eu posso dizer para o outro que eu estou bem, né? Que a minha vida que o meu dia foi maravilhoso, mas o quanto eu posso ter vivido esse dia de muita ansiedade, de uma tristeza exorbitante, de não saber a minha identidade real, de não saber o que eu realmente quero, e essa necessidade de uma imagem perfeita que as redes sociais colocam, né? Então, assim, enquanto as redes sociais nos ajudam referente a essas relações, elas nos prejudicam quanto à dependência que a gente pode adquirir com elas, né? Em quais pontos? Um adolescente que já tem uma autoimagem já prejudicada na questão de se autoaceitar, né? Ele já tem um pouquinho de uma autoafirmação negativa, de não se aceitar, de se comparar com o outro.
entra e vivencia as redes sociais, isso prejudica, né? Isso potencializa essa necessidade dele. E isso é adoecedor. E isso traz ansiedade, e isso traz supostas características de depressão, né? Então, assim, um grande ponto que eu posso trazer referente a exemplos de atendimento são um número X de adolescentes, de meninas, de meninos que se automutilam, né? Que já pensaram na questão de tirar sua própria vida, ideação suicida, e a justificativa que os outros se perguntam, né? Mas por que que fulano tentou tirar a própria vida se ela é tão bonita, né? Se ele é tão bonito, se menina X já quiseram ficar com ele, se ela tem um cabelo perfeito, ela tem um rosto perfeito. Então, até nesse ponto de adoecimento, as pessoas se perguntam, né? Por que que a beleza é um motivo de felicidade? Se o outro é bonito, logo o outro é feliz, né? Existe também esse ponto de comparação. Tanto em rede social como a rotina do dia a dia, existe também essa questão de adoecimento. Né? Então, assim, eu, quanto psicóloga, eu falo e eu passo uma lista para os meus adolescentes, pacientes, enfim, num todo, a questão do detox de administrar essas redes sociais, né? O quanto por dia você usa essas redes sociais. Observe o que os seus amigos, familiares falam, né? Se comentam muito, você só vive no Instagram, você só vive no Facebook, né? Tenta se ater um pouco a essas informações, esses feedbacks que as pessoas te dão. Como é a sua mudança de humor referente à rede social, né? Você vê uma foto, você se entristece, você deseja, almeja ter aquela vida, né? Não só referente à aparência física, como também num todo. Né, como também na questão da vida, de um quarto perfeito, de uma selfie bonita nesse quarto, né, de uma alimentação bonita nas fotos, eu também quero ter. Até esses pontos também é adoecimento, não só a questão física, né? E também as questões... Raiane, só fazendo um link aí com o que tu está colocando, né? Quando a gente vê a questão do narcisismo primário, como, digamos assim, os primeiros cuidados do bebê, se não foram tão bons, tão assim, se não satisfez bem aquela criança, ela vai deixar algumas sequelas na vida dele, né? Então, num momento como esse, assim, aquilo eu queria ter assim, digamos, o bebê não foi bem amado, né? Por alguma situação aí, ele não conseguiu ter suas necessidades, né, satisfeitas, né? Aí ele vai crescendo, lógico, todo mundo cresce, então amadurece. Mas está lá uma lacuna, ficou um buraco, alguma coisa. Nesse momento da pandemia que você está colocando, as redes sociais, elas são justamente assim uma grande oportunidade para desenvolver o narcisismo secundário, né? Porque justamente eu vou buscar na imagem que a sociedade impõe, que é ser bonita, que está várias vezes aí na mídia, né? Então, assim, aí eu vou exacerbando isso. Eu sempre quero me mostrar bem, mesmo que por dentro eu esteja um lixo. A necessidade, né, de ser notado, o excesso dessa necessidade de ser notado. Lembrando que a gente está falando aqui não é a questão de que eu não posso mais postar foto, eu não posso mais querer ter curtida. É inerente do ser humano, né? Querer ser visto, né? Querer receber um elogio, por que não? Mas o que nós estamos falando aqui, a questão do adoecimento psicológico, psíquico mesmo, né? Uma foto que não tem as curtidas que você gostaria que tivesse, você continua mantendo aquela foto na rede social? Você está feliz em manter aquela foto na rede social se tiver poucas curtidas? Você está bem consigo mesmo referente a essa questão? A sua mudança de humor muda, né? Existe uma mudança de humor referente a essa foto postada que tem um número X de curtidas e da sua amiga tem um número maior, né? Nessa questão, não que você não possa usar as redes sociais, como eu iniciei minha fala, né? As redes sociais, elas são interessantes, elas são maravilhosas, elas estão aqui para estabelecer uma relação, principalmente nessa questão de isolamento social, que a gente só tem como estabelecer uma relação com o outro através das redes sociais, mas o que a gente está falando é desse adoecimento, dessa necessidade, né?
de pertencimento. E quando a Nádia fala desse narcisismo secundário, ela traz a relação não de que a mãe diga que o bebê é lindo, né, maravilhoso, não nesse ponto, é mais de uma relação mamãe-bebê, ou então uma relação do bebê e do seu cuidador, né, uma relação bem estabelecida, né, que traz uma segurança para esse bebê, que ele vai crescer com essa segurança, ele vai ser um adolescente seguro, né, e logo ao usar as redes sociais não vai se culpar tanto se a minha foto não for mais bonita que o outro, né? A questão de me aceitar. O outro é bonito, mas não porque o outro é bonito eu vou ser feio, né? Nós dois podemos ser bonitos dentro do nosso perfil, né? Não que exista um perfil, a sociedade impõe esse perfil pra gente, mas esse perfil na real ele não existe, né? O que é bonito para mim pode ser feio para o outro, e o que é feio para o outro pode ser bonito para mim. Né? Então, esse perfil que a sociedade impõe, ele é muito errado, porque cada ser humano tem sua subjetividade, tem seus gostos, tem suas relações com o outro, né? Então, tudo que eu gosto, a Nádia não gosta, né? Tudo que a Nádia gosta, não, eu sou obrigada a gostar, né? Eu sou obrigada a respeitar. Agora, não viver num mundo idêntico ao outro, né? Mais nessa questão que a gente está tentando estabelecer. Uma coisa também, Kleber, que ajuda muito a gente se perceber se a gente está com um narcisismo muito exacerbado, né? Porque em algum momento da vida da gente, até que Freud diz que é estruturante por conta disso, você tem que se colocar em primeiro lugar na vida, na sua vida. Em algum momento você tem que fazer isso. Você não tem que se negar, você tem que ser. Poxa, se eu vou me arrumar, você vai para um vídeo, você tem que ajeitar os cabelos, você bota um batom, quer dizer, tudo isso faz parte. Você quer ter uma imagem boa. Isso é interessante, tá entendendo? Isso é bom, é importante que isso aconteça. Saudável, né? Normal. Saudável, é. Agora, se você começa a ser, assim, você perceber que nas suas relações só você tem esse prazer, você começa a perceber que você tem dificuldade, tá o tempo todo ligado aí nessa internet, é o tempo todo fazendo selfie, é o tempo todo querendo mostrar a tua imagem como algo superior a qualquer uma outra, né? Então, assim, você começa a perceber que você está tendo aí um adoecimento que não é, eu digo assim, que não está favorecendo. Você começa a ter dificuldades nas relações, né? As pessoas começam a ser muito descartáveis. Você tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, perceber que o outro precisa de você, ou o outro está passando por uma situação. Você não tem empatia com as pessoas, entendeu? Então, assim, você já vai acendendo uma luzinha da sua... de ter empatia com o outro, Nádia, que traz também não só a necessidade de autoafirmação, necessidade de aceitação, mas é questão de que hoje na nossa sociedade impõe pra gente que nós não podemos ficar mal, né? Nós não podemos ficar triste. Nas redes sociais a gente posta foto sorrindo, a gente posta foto ganhando coisas, a gente posta se divertindo, né? Então a sociedade impõe pra gente que a gente não tá bem, né? A gente tem por exemplo, tira um dia hoje que eu não tô bem, tô chorando, não tá legal minha vida, mas eu entro nas redes sociais, é o tempo todo pessoas sorrindo, é o tempo todo pessoas felizes, né? É o tempo todo as pessoas contentes. Aí traz a questão de que a questão da empatia que você falou, né? Que os outros falam, mas isso é mimimi, isso não tem muito a ver, isso não tem lógica. Tem lógica, porque eu não tô bem, o ser humano não tá bem o tempo todo. Não existe isso, nós não somos uma máquina, né? Tem dias que a gente realmente tá triste, tem dias que a gente realmente não tá bem, não tá com um humor legal, e tudo bem, né? Não é porque eu tô triste que o resto da minha vida toda vai se referir a esse momento, né? Então, assim, quando a Nádia fala dessa empatia, é mais dessa questão, né? De aceitar esse outro, né? Ele pode estar postando que está sorrindo, mas só quem sabe como ele está realmente é ele mesmo, né? Só quem sabe como ele está, se está tendo insônia, como é que está a ansiedade nessa quarentena, como é que está a insegurança, como é que estão os medos, né? Que foram adquiridos na quarentena ou que foram potencializados na quarentena. Então, assim, o que a gente traz não é só esse narcisismo, não só na questão de beleza estética, né?
mas da questão de uma vida perfeita que o ser humano busca, né? Essa beleza da vida, da perfeição, que ela não existe. Pessoal, meu nome é Kleber, trabalho na Secretaria de Educação do Eusébio, no Departamento de Estudante, e a gente está fazendo alguns vídeos, esses sobre o narcisismo, sobre esses assuntos maravilhosos que a gente ouviu essas duas psicólogas maravilhosas também falar. Eu quero que elas se apresentem, né? Porque eu acho que é importante a gente dizer quem disse tantas palavras boas para a gente. Nádia, se apresente para a gente. Eu sou psicóloga do DAI, né? Meu nome é Nádia Rafael. E assim, eu já estou no DAI já há algum tempo. Eu tenho a minha experiência maior dentro da educação, né? Embora eu tenha clinicado há algum tempo e também fiz alguma coisa assim dentro da área social, que eu acho muito interessante. Mas o que eu posso dizer assim, que é um campo muito rico, é fantástico. Assim, eu gosto muito do que eu faço e eu tenho o maior respeito pelo ser humano, pela pessoa, né? E essa pessoa no contato, na relação com o outro, eu me descubro. Aí, apesar da minha idade, que já não sou mais tão adolescente, né? Mas assim, todo dia é uma grande oportunidade da gente crescer, da gente amadurecer, da gente se redefinir, buscar ver, se rever, né? Ver alguns conceitos que a gente tem como verdades absolutas e que a gente vai ver que não é bem assim. Então, isso é um grande prazer para mim estar aqui e trocar ideias e conhecimentos. Rayane. Eu sou a Rayane, né? Estou atualmente no DAI, iniciei esse ano, sou psicóloga, né? Atuo tanto no DAI como na área clínica, né? Sou recém nessa nova, tenho 1 ano de formação, né? Mas tenho experiência tanto na área clínica como também na hospitalar. Né? Então, referente a isso que a Nádia falou, né? Da transformação, desenvolvimento do ser humano, eu sempre falava para os meus adolescentes que eu tinha essa limitação de gravar vídeo, né? Eu realmente não é uma coisa que eu gosto muito, né? Mas aí é referente a gente estar sempre aqui para se moldar, né? Para se transformar, para melhorar. Né? Então, o Kleber está me ajudando a desenvolver e o Dai essas questões, né? Então é isso, né? Passo para você, Kleber. Grato, Rayane, grato, Nádia, e até a próxima vez. Tá. Tchau, beijos.